O Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. A gente vai falar agora com a repórter Amanda Nascimento. Amanda, vamos saber das informações. Ela já participou aqui com a gente agora há pouco, deu a agenda completa, com muito serviço. O que você traz para a gente agora, Amanda? Oi, Jeremias, de volta no Jornal da Rede Alesp para falar sobre uma medida da Assembleia Legislativa de São Paulo que prorroga as sessões em ambiente virtual até o dia 13 de junho, em razão da pandemia do novo coronavírus. Vale ressaltar que os eventos coletivos e visitações também estão suspensos até o dia 30 de junho. Essa decisão foi publicada pelo ato da mesa número 18 de 2021 e que, claro, tem relação com as medidas sanitárias para manter a segurança dos parlamentares e também dos funcionários do Parlamento Paulista. Mas isso não significa que a Assembleia Legislativa vai deixar de trabalhar. Aliás, Jeremias, você também sabe que o Parlamento Paulista continuou trabalhando a todo vapor mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, e assim permanecerá, mas claro, em ambiente virtual. Então, as sessões extraordinárias continuam acontecendo, as comissões permanentes, conselho de ética, atos solenes, enfim, tudo claro em ambiente online, com a participação dos parlamentares e também dos convidados, no caso dos atos solenes, acontecendo de forma remota. Como eu falei, as sessões ordinárias, sessões solenes, eventos e visitações estão suspensos porque não pode ter aí essa aglomeração, a visita de pessoas na Alesp. E vale reforçar que nós temos o Tribuna Virtual, que acontece diariamente, é transmitido pela Rede Alesp na TV e no YouTube, começa sempre a 1 hora da tarde, é uma possibilidade para que os parlamentares continuem em contato com a população do estado de São Paulo, abordando temas de livre escolha, e aí uma opção ao pequeno e grande expedientes que antes aconteciam de forma presencial no plenário Juscelino Kubitschek, e justamente para que os parlamentares continuem debatendo e em contato com a população, foi criado o Tribuna Virtual. Então, deixando aqui esse aviso, Jeremias, aos nossos espectadores, porque a Alesp continua trabalhando, mais claro, pensando na segurança de todos e também seguindo todos os protocolos sanitários que se tornaram essenciais para diminuir a circulação do novo coronavírus. Jeremias, é com você. Ô, Amanda, muito obrigado pelas suas informações aí, atualizando a gente de todo esse trabalho aí virtual que permanece, como ela bem destacou. Destacando exatamente sobre isso, porque olha, toda a programação você pode acompanhar na rede Alesp. Estamos aí neste momento virtual, não é? Então, você pode acompanhar. Olha, vou só te dar uma informação agora, você que está acompanhando a gente pela TV, estamos de volta aqui com o Jornal da Rede Alesp para todo o Brasil e também pela internet. Você segue então com as principais informações do dia aqui pelo Jornal da Rede Alesp. E agora a repórter Tayana Conrad traz os destaques do programa Tribuna Virtual. Ele foi realizado na tarde de ontem aqui no estúdio da Rede Alesp. Vamos conferir. Greve dos servidores da Fundação Casa e inauguração de uma nova ala de atendimento no Hospital Infantil Darcy Vargas foram destaques no Tribuna Virtual desta terça-feira. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, aproveitou o espaço para falar sobre a greve dos funcionários da Fundação Casa. Meu total apoio à greve dos servidores e das servidoras da Fundação Casa, que terá o seu início na sexta-feira, por conta do não atendimento às reivindicações, às justas reivindicações da categoria. Eu participei na semana retrasada de uma manifestação, de um ato que foi realizado pelos servidores e servidoras da Fundação Casa. Nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa
uma audiência pública em apoio à luta histórica desses servidores e servidoras, né? Que não é só por reajuste salarial, por recomposição das perdas salariais, que não é só por melhoria da qualidade de trabalho, de condições de trabalho, mas também, sobretudo, porque nesse momento, em plena pandemia, esses servidores, já com os seus salários arrochados e defasados há muitos anos, a Fundação Casa está agora ameaçando com a retirada de direitos. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, agradeceu a homenagem que recebeu das voluntárias do Hospital Infantil Darcy Vargas. Primeiramente, quero agradecer às senhoras voluntárias do Hospital Darcy Vargas pela gentil homenagem que me fizeram ontem, fizeram a mim, a deputada Letícia Guiar, a senadora Marga Brilli também, quando a inauguração de uma área muito importante dentro do hospital, uma área estéril para tratar crianças vítimas do câncer, vítimas não, né? Crianças que estão enfrentando câncer, mas que precisam dessa ala livre de fungos para poderem se recuperar. Então foi inaugurada essa ala ontem. Essa ala foi construída graças à doação do Ministério Público do Trabalho e nós recebemos uma homenagem porque nos empenhamos muito pela manutenção do hospital onde está, haja vista a importância do hospital para o atendimento de crianças, não só do estado de São Paulo inteiro, mas do Brasil inteiro, em várias doenças crônicas. Então fica aqui primeiro esse agradecimento. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, a partir da 13h na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Vamos voltar a falar sobre pandemia, né? Vamos falar sobre atualizações. Vamos falar agora sobre atualizações, não é? Da campanha de vacinação. Notícias divulgadas pelas mídias nesta semana relacionadas aos imunizantes e sobre a eficácia das vacinas em idosos e também sobre uma possível terceira onda de Covid-19 marcaram os noticiários. Olha, sobre este assunto a gente vai conversar agora com o médico Marcos Boulos. O doutor já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos, mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Doutor, nós estamos ainda sob a ameaça de uma possível terceira onda, né? Queria a opinião do senhor, o que os governos podem fazer para evitar essa terceira onda aí, porque tem vacinação, mas e aí, né? A vacina vai demorar um pouco para atingir uma imunidade suficiente para a doença parar de se expandir, né? Ela está em franca expansão, houve um decréscimo no mês anterior, mas com a liberação precoce e prematura das atividades normais das pessoas, com liberação para frequentar bares, restaurantes, shoppings, cultos religiosos, isso fez com que voltasse a aumentar e existe o risco de, em 2 a 3 semanas, nós estarmos outra vez com colapso da assistência médica, por causa desse aumento grande que está acontecendo na epidemia. O que pode ser feito? Obviamente, a doença só acontece quando existe contato entre pessoas que transmitem de uma para outra pessoa. Então, o natural é que as pessoas, pelo menos o que a gente espera, é que as pessoas evitem muitos contatos e aglomerações onde esse contato possa existir. E para isso, e quando for necessário estar em contato com outras pessoas, usar máscaras que evitam que as gotículas de saliva passem de uma pessoa para outra. Isso é fundamental. Nós sabemos disso já desde o início da epidemia e de outras epidemias por transmissão respiratória, mas, infelizmente, nem todos estão seguindo os protocolos sanitários, fazendo com que o número de casos aumente de maneira importante. É um conjunto de esforços sempre, né, doutor? O governo do estado começou a vacinar hoje o grupo com comorbidades e deficiências permanentes, com idade de 30 e 39 anos, né? Quando é que os números de internações e mortes, o senhor acredita que deve sofrer uma queda consistente, né? O senhor já falou alguma coisa? Ainda é cedo para esperar essa queda?
Não, pelo menos entre idosos ela está acontecendo, né? Por causa que os idosos foram vacinados prioritariamente, e isso se retratou com um número, com percentualmente, menos idosos estão morrendo do que jovens hoje, não do que jovens, do que estavam ocorrendo há 3 meses atrás. Após a vacinação de idosos com mais de 80, depois com mais de 70 anos, se percebeu que o número de idosos com doenças graves diminuíram do que aconteceram, mostrando que a vacina tem eficácia, sim, na proteção contra, principalmente, os casos mais graves. Então, agora, como o número de casos é muito maior entre jovens, então eles começam a aumentar também no número de casos mais graves de jovens com a diminuição dos idosos. Quando a vacina atingir um percentual de cobertura bem maior do que nós estamos hoje, com um pouco mais de 10% com 2 doses, aí sim nós teremos um impacto na redução do número de casos. Doutor, qual é o cenário que a gente tem para quem já tomou a vacina, né? Toda hora é uma notícia, pode vir uma nova onda. Para cada notícia existe um período. Tem o caso de quem já tomou a primeira dose. Eu me lembro que do caso da Pfizer dizia que acho que depois de 28 dias, uma previsão de 80% de imunidade. Mas qual é que é o cenário para quem já tomou a vacina? Para cada vacina é um período de imunização? Você tem proteções distintas, né? Você tem vacinas de primeira, segunda e terceira geração. A vacina da Pfizer é terceira geração, é a que protege maior porcentagem de proteção, né? Chegando a torno de 95% com 2 doses. Mas, independente da proteção ser maior ou menor, ainda pode existir a transmissão menos em pessoas vacinadas. Por isso, é conveniente, é adequado se manter o uso de máscara até que boa parte da população seja vacinada, porque aí com a imunidade de rebanho, imunidade populacional, para de existir a transmissão. A epidemia se cessa, para de acontecer a epidemia. E para isso precisa ser um número maior de pessoas vacinadas. Nós estamos ainda num número muito baixo e provavelmente nós só vamos atingir esse número provavelmente perto do fim do ano. Doutor, um outro anúncio importante feito nessa semana da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac, desenvolvida pela Sinovac e que no Brasil é produzida pelo Butantan. Qual é o impacto deste anúncio para o Brasil? Não, é uma notícia boa, porque hoje os países que estão, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles estão considerando, pessoas que tomaram a vacina, não estavam considerando a Coronavac. Então, por exemplo, se eu quero viajar para algum local e estão sendo exigidas vacinas, eles ainda não estavam considerando a Coronavac como uma vacina apta para ingressar nos países deles. Provavelmente, com esse anúncio da Organização Mundial de Saúde, isso acontecerá também. Então, aqueles que são vacinados com a Coronavac, elas também poderão entrar nos países sem nenhum tipo de óbice. Doutor, alguma outra informação relevante de utilidade pública? Tem pessoas que não podem tomar algum tipo dessas vacinas? Não, o que acontece é que todas as vacinas, principalmente as vacinas de segunda e terceira geração, principalmente as de segunda geração, elas usam um vírus também para aumentar a imunidade. Vírus que chama adenovírus, que são vírus que dão um resfriado comum, sem maior intensidade. Então, as pessoas que tomam a vacina da segunda geração podem, eventualmente, ter um quadro febril, dores musculares, dor de cabeça nas primeiras 24 horas, que depois para de existir. O caso da vacina que foi considerada vacina terceira geração, principalmente a da Pfizer, existiu alguns problemas para pessoas que tinham muitas alergias. Por quê? Porque ela é mantida em rede de frio muito intensa, com menos 80 graus. E as pessoas mesmo que são alérgicas até podem ter alergia com componentes quando você usa uma temperatura muito baixa. Então, é conveniente para as pessoas que têm alergia, se for tomar da Pfizer, poder estar tomando perto de um centro hospitalar, porque se tiver alguma alergia, poder ser medicada rapidamente. Pois é, tem pessoas que sentem uma dor no braço e eu tenho um amigo que ele disse assim, olha, senti de tudo. Até vomitei, teve problema. E tem pessoas que não sentem nada. Então, daí a importância como o senhor falou, né? Aliás, os postos de saúde estão bem aparelhados. Eles falam, olha, senta aqui um pouquinho, fica. Mas eu acho que o percentual maior da população não tem tido nenhuma... Como é que é o nome correto médico, doutor? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais, exatamente. Pouca gente tem. As vacinas são boas, de fato.
E o Brasil tem muita expertise em aplicar no programa vacinal, né? O Programa Nacional de Imunizações é muito bom. Então, as pessoas têm muita experiência, nós aplicamos vacinas de uma maneira coletiva há muito tempo. Então, sabe o que fazer. Normalmente, a dor no braço pode acontecer, e isso está relacionado geralmente à picada, à inoculação do componente da vacina. Pode acontecer, mas isso é coisa pequena, nada tão importante possa acontecer com essas vacinas. Doutor, ainda no campo da utilidade pública, o que é uma comorbidade? Nem todo mundo entende, né? Fala assim, eu tenho pressão alta, né? E como é que essas listas, como é que o governo definiu o que é uma comorbidade ou não? É porque a pessoa tendo, no caso, uma pressão alta, ela está mais suscetível ao Covid-19, é isso? As pessoas têm comorbidades, que são as outras doenças, geralmente doenças crônicas, né? A gente pode dizer diabetes, o próprio câncer, você tem hipertensão, doença cardiovascular e muitas outras doenças que são consideradas doenças crônicas, que o que acontece com uma doença? Quando você tem uma doença crônica, você tem uma queda da imunidade. Então, você fica mais suscetível, quando você tem uma infecção, a ter uma infecção mais grave. Então, como entrou por que os idosos foram vacinados primeiro? Porque exatamente isso, a pessoa idosa tem queda da imunidade e fica mais suscetível à evolução mais grave da doença infecciosa, o que acontecia, por isso que morriam muito mais idosos. Com comorbidades acontece a mesma coisa. A queda da imunidade nem sempre é tão intensa do que pessoas que têm mais de 70, 80 anos, mas também acontece. Então, o que está se procurando nesse momento? Vacinar pessoas que têm maior risco de evolução para a gravidade. Então, começaram com os idosos e agora são as pessoas que têm comorbidades e também vacinar pessoas, pessoas que teriam eventualmente maior exposição, que são o caso de agentes de segurança, professores, que podem ter maior exposição. Por isso que priorizou esse grupo para vacinar inicialmente. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho do soro do Butantan, né? O que é isso? Eu tenho visto uma notícia aqui que a Anvisa autorizou, concedeu autorização para o início dos testes de segurança e eficácia do soro para combater a evolução da infecção em humanos. O que é o soro do Butantan? Bom, qualquer soro, o que é o soro? O soro você injeta como se for um anticorpo, é uma produção de anticorpo. Por exemplo, se eu fosse pegar uma pessoa que já teve Covid e eu tiro o soro dela, essa pessoa já tem anticorpos. Então, quando eu injeto em outra pessoa, esses anticorpos eles evitam uma evolução de maior gravidade, porque eles antagonizam muito desses vírus que entram. Então, é mais ou menos isso, só que não é com soro de pessoa. Então, ele pega soros, geralmente, que passaram por uma infecção da doença que você quer fazer, ele produz, então, um soro. O soro vai evitar, quando você está na evolução de uma doença, a doença tem tendência à evolução mais grave, ao você dar soro, esse soro com anticorpos contra o vírus, você evita que a doença tenha uma disseminação maior. É um mecanismo de tratamento que é usado em muitas doenças, a gente dá soro contra o tétano, quando a pessoa tem a inoculação do tétano, e assim vai, soro antidifteria, e agora está se usando também soro contra o Covid, aqui nesse caso. Doutor, em relação a remédio contra a Covid, passado mais de um ano aí, a gente já evoluiu sobre isso, nunca é demais falar, né? Tem alguma coisa que funciona, que não funciona. Eu tinha um amigo que há muitos anos esfriava um pouquinho e ele já começava a tomar remédio para gripe, né? E os colegas falavam, rapaz, isso aí... Ele falou, não, mas é que eu não posso pegar gripe, né? A gente evoluiu em relação a esses termos aí, cloroquina e tantos outros remédios que as pessoas às vezes tomam até preventivamente. Não existe. Não existe remédio contra a gripe, né? Os remédios que é utilizado, existiu, vamos dizer que quando o H1N1 foi produzido um medicamento chamado oseltamivir. Mas o que é um vírus para saber o que é remédio contra vírus? Vírus, ao contrário de outras bactérias, fungos, outros bichinhos, micro-organismos, eles não vivem isoladamente. Por exemplo, se eu tenho uma infecção bacteriana, a bactéria é um micro-organismo que tem parede, que tem tudo, tem todo um organismo completo. Então, eu consigo atuar contra a bactéria e destruir a bactéria. O vírus, não. O vírus, ele só vive de uma maneira intensa dentro da célula humana. Ele entra na nossa célula. Como ele entra na célula, é muito difícil você matar o vírus, porque você tem que matar a célula humana. Então, todos os medicamentos, principalmente para vírus que produzem como vírus uma doença aguda, se você for matar o vírus, você acaba matando a célula humana e é tóxico. Por isso que não existem medicamentos muito bons contra vírus.
Os medicamentos para vírus, o que eles fazem? Eles atuam na replicação, que o vírus não infectar outras células, então é contra a replicação do vírus. Por isso, eles são melhores para doenças virais crônicas, tipo HIV, tipo hepatite, que você tem vírus que não mata o vírus, mas você mantém o vírus sem replicar e você mantém a doença sob controle. No caso de uma doença aguda, como a de uma gripe, como o coronavírus, você precisaria ter um medicamento que, para evitar a replicação, que fosse aplicado muito no começo, porque aí você teria evitar a replicação e você pode ter uma doença menos grave. Mas isso é muito difícil de encontrar. Por isso que não falar que usar remédio contra vírus, ele não existe, isso é tudo balela, não tem esse medicamento. Cloroquina nem se conta, cloroquina é um medicamento para protozoário, que é um micro-organismo muito maior do que o vírus e tem uma vida própria aí. Então, não existe medicamentos que possam ser eficazes contra o vírus, como se quer hoje, evitar a infecção por vírus tomando remédio. Isso não existe. Dr. Marcos Boulos, muito obrigado mais uma vez, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez colaborando aqui com o Jornal da Rede Alesp. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Sempre é importante essas informações técnicas, porque, como bem destacou o doutor, é momento ainda de se precaver com máscara, com tudo que for necessário. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou que está analisando o pedido para liberar a vacina contra o novo coronavírus da farmacêutica americana Pfizer com a alemã BioNTech para crianças a partir de 12 anos. Segundo a Anvisa, o pedido da Pfizer para a inclusão dessa faixa etária na bula da vacina foi protocolado no dia 13 de maio e o prazo de avaliação da agência é até 30 dias. Atualmente, a vacina tem autorização definitiva no Brasil para pessoas com 16 anos de idade ou mais. O Brasil recebeu até o momento 3.400.000 doses da vacina, de um total de 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. Vamos falar sobre o projeto de lei 243 de 2021. Ele trata do grupo prioritário de usuários de transporte público coletivo de massa, que entrem no calendário de vacinação do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o deputado Enio Tato, deputado do Partido dos Trabalhadores. O deputado é autor deste projeto. Seja bem-vindo, deputado, mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Explica para a gente um pouquinho o que é esse projeto 243, por favor. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Alesp. Esse projeto é o que está acontecendo aí nos dias, dia a dia, né? A gente defende a vacina para todo mundo, mas nós temos um problema de muita irresponsabilidade do governo federal, que inviabilizou a compra de vacina, e a gente está vacinando a conta-gotas. Teve um primeiro momento que se vacinou as pessoas por idade, até 60 anos, que era prioridade, e agora começou a se vacinar por alguns segmentos, por algumas categorias, também importante, necessário. Mas a gente percebe, e dados, né, colhidos, pesquisas, inclusive da USP, né, e da Unesp, que aonde está morrendo mais gente é na periferia. E a causa maior, já está comprovado, é o problema da aglomeração no transporte coletivo. Transporte de massa, metrô, trem, balsa, ônibus. Então, eu protocolei esse projeto, protocolei no mês de abril, quando eu estava terminando a primeira fase aí até os 60 anos, e hoje eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer governo consciente, qualquer governo que tenha responsabilidade, priorizaria esse setor que usa o transporte coletivo de massa. Eu tenho falado para muita gente que quem usa o ônibus aqui em São Paulo, na região metropolitana, em qualquer lugar do estado de São Paulo e do Brasil, não adianta você colocar 1, 2, 3 máscaras. Você tem que colocar. Mas quem usa o ônibus todo dia e fica dentro do metrô, de um ônibus, de um trem, durante meia hora, 2 horas, até 3 horas, como é o caso de muita gente aqui na capital e na região metropolitana, uma hora vai pegar o vírus, não tem jeito. E essas pessoas que usam o transporte de massa
são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas mais pobres, são aquelas que têm os empregos que ganham um valor menor. E quando ganham menos, têm menos condições de se cuidar. Uhum. Desde comprar máscara, desde comprar álcool e gel, desde comprar sabão, sabonete para usar, para lavar as mãos, para se cuidar. Muitas vezes a pessoa chega em casa, não tem nem água na torneira para lavar as mãos. E a gente fica exigindo que a pessoa se cuide. Então, esse projeto 243, ele está tramitando nessa casa. Se o governo do Estado de São Paulo, se o governo Dória quisesse enfrentar, e a Assembleia também quisesse enfrentar esse problema e contribuir para diminuir a contaminação e os óbitos, colocaria em votação e votaria e aprovaria. E começasse, priorizasse, além do que tem de prioridade, a população que usa o transporte coletivo de massa. Trem, metrô, ônibus e balsa, enfim, Entendi. Tudo aquilo que é de massa. Pois é, deputado, quem é, às vezes, do interior, o senhor atua aqui na capital paulista, eu acho que é por isso daí, talvez, essa visão. Talvez as pessoas no interior não saibam como que acontece aqui na capital. Quem mora, por exemplo, Cidade Tiradentes, Extremo Leste, a pessoa pega um metrô, que nos horários de que vai trabalhar, são muito apertados, e acho que a pandemia não alterou isso. Para ali na Praça da Sé, geralmente essa pessoa vai para a Zona Sul. Então ela pega ou outro metrô ou outro ônibus. Quando ela volta, é mais 1h30, 2 horas dentro desse espaço. E hoje tem uma outra questão que eu estava lendo, que é a questão do ar-condicionado também. Você entra no ônibus e você não tem mais, às vezes, aquela ventilação natural, né? O senhor acha que para São Paulo, Guarulhos, essas regiões mais próximas, metrópoles, poderia ter um olhar específico para a vacinação dessas pessoas? Eu diria em todo o transporte coletivo. Quando eu coloco, aqui atinge mais as regiões metropolitanas. Uhum. Não tem diferença. Aqui em São Paulo é com maior intensidade. A região metropolitana do estado da capital de São Paulo, que são 38 municípios. Mas se você for na região metropolitana, Ribeirão Preto, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, esses locais com grande população, também tem o mesmo problema. E você bem disse, né? Eu moro na periferia e eu conheço muito bem, né? Periferia da Zona Sul de São Paulo. Tem pessoas que ficam dentro de um ônibus durante o dia, né? Pelo menos, todos os dias, pelo menos 2 horas, 2h30 para ir trabalhar e para voltar. É um absurdo. Isso é verdade. Acontece aqui na região metropolitana de São Paulo. Quem mora no Marcilac, quem mora na Barragem, quem mora na cidade de Tiradentes, Guaianazes, né? Quem mora em Parada de Taipas, é muito distante. Quem mora em outro município da região metropolitana, esse pessoal é mais vulnerável. E tem dados concretos que morre mais gente desse pessoal que está morando na periferia, que usa o transporte público. E agora tem outros dados, que a vacina está demorando mais para chegar nesses locais. Enquanto chega a 12% das pessoas vacinadas numa região central, tipo Moema, tipo Jardins, lá no fundão, na periferia, está em 5%, 6%, 7% as pessoas que foram vacinadas. Enquanto morre, e tem um estudo aqui que foi feito, 20 pessoas, que já é bastante, a cada 10 mil pessoas do Covid, nessas regiões centrais, mesmo que eu falei, Vila Mariana, Moema, Jardins, está morrendo 50 na periferia. Precisa de uma justificativa maior do que essa? Num lugar onde as pessoas têm mais condições de vida, morre 20 a cada 10 mil pessoas de Covid. Na periferia, nesses locais que eu estou querendo que tenha vacina o mais rápido possível, morre 50. É mais do que o dobro. Só isso seria o suficiente. Mas vamos além disso. Há quanto tempo, desde quando começou a pandemia, toda vez que a gente pede para não ter aglomeração, o governo do estado, a prefeitura, não tem como explicar quando você olha os ônibus, o metrô e o trem, na parte da manhã, no horário de pico e à tarde. E muitas vezes durante o dia também. É uma aglomeração que não tem condições de resolver. O governo do estado, as prefeituras não conseguem resolver esse problema de aglomeração.
É poucos trens, é pouco metrô, ônibus nem se fala. Então, se você for numa estação de trem, num terminal de ônibus, ou num ponto de ônibus e tomar um ônibus, você vai verificar o tanto que é necessário vacinar essa população. Repito, a população mais pobre, mais vulnerável e que está provado, é aquela que está morrendo mais por conta da contaminação e por conta que não tem condições de se cuidar. Então, esse projeto aqui tem uma questão muito... Além de segurar a questão da pandemia, se faz justiça social também. Deputado, para além do problema da pandemia, a questão da mobilidade, o Partido dos Trabalhadores acompanha muito de perto, né? Vocês têm livros, eu já tive a oportunidade de ver um livro publicado com diversos especialistas, mas é um problema antes da pandemia a mobilidade, né? Nós temos aí a questão do metrô, a integração, por exemplo, cidade de Guarulhos, que é perto aqui, que até nós não temos metrô ainda. Eu me lembro lá atrás nós tivemos a integração do bilhete único. Teve um trabalho muito interessante com os terminais. Naquele tempo tinha pequenos veículos que depois faziam todo esse trabalho. Como é que o senhor tem acompanhado a questão da mobilidade? Na capital paulista, no estado de São Paulo, tem projetos? Tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Se você pegar todas as linhas de metrô aqui na região metropolitana de São Paulo, aqui na capital, você vai verificar que eu acho que não tem nenhuma linha que está terminada. E nós estamos falando de 20, 30 anos que começaram, né? Então, todas as linhas têm problema, que não entrega no prazo certo, né? Estão atrasadas, tem linhas que estão paradas, tem linhas que o consórcio que ganhou e que estava construindo faliram, né? Isso tudo por falta de planejamento e má administração. Então, você não resolve, você sabe que você só vai minimizar quando você tem investimento em transporte coletivo de massa. E transporte de massa principalmente aqui na capital e a região metropolitana, é trem e metrô. E está muito lento os investimentos. Quando se fala de ônibus, tanto os intermunicipais como os municipais, o empresário quer lucro, né? Ou subsídios. E você não consegue atendê-los. Então, já tá provado que não adianta falar que vai colocar a frota inteira na rua, que não colocam. Se colocam em determinado momento, imediatamente tiram. E a gente percebe que a gente vê toda hora na rua, nos terminais, onde a gente mora, que eles tiram os ônibus durante o dia, em feriado mais ainda, e aí tem que ter pulso, tem que ter planejamento, tem que ter política de transporte. Por isso que nós, por exemplo, defendemos que o Estado tem que cuidar do transporte. É um serviço essencial. Não adianta fazer licitações, deixar na mão da iniciativa privada, que eles não resolvem esse problema. Como é a questão da energia elétrica, da água, e o transporte também deveria estar sob comando e gestão do município ou do Estado. Então, precisa investimento, precisa vontade política e tirar dessa cabeça que você tem que privatizar o setor de transporte. No Reino Unido, que tinha privatização há 50 anos, eles estão voltando a colocar o transporte aos cuidados do Estado. Então, se lá não deu certo e eles estão voltando a estatizar, por que aqui querem privatizar? Então, a solução do transporte é muito complicada, não é de uma hora para outra que você resolve, por isso que eu fiz esse projeto para tentar ajudar e que o governo tenha vontade política de atender essa população, né? Motoristas e cobradores já estão sendo vacinados. Agora, a população que toma ônibus todo dia, toma o metrô e o trem, eles precisam também ser vacinados. Tem que ser prioridade. Quem que usa mais? São donas de casa, são o pessoal que trabalha na construção civil, são pessoas que trabalham no mercado, na farmácia, são pessoas que ganham salário mínimo, um pouco mais, que essas pessoas não conseguem tirar dinheiro para se cuidar. Então, tem que chegar a vacina o mais rápido possível para essas pessoas. Tem que chegar para todo mundo, mas essas pessoas têm que começar a ser olhado como prioridade pelos nossos governos. Muito bem destacado. Deputado, agora nós tivemos aí a Lesp em 15 de março, que começa aí uma nova fase, tivemos as eleições das comissões, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho legislativo, voltado principalmente agora já
já estamos caminhando para o segundo semestre, né? Se haverá algum foco mais importante aí. Claro que a pandemia é o tema, mas ela envolve a questão da economia, dos trabalhadores, enfim. Como é que o senhor deve focar aí o segundo semestre, principalmente? Eu estou muito triste com o andamento aqui da casa. Sinceramente, eu já reclamei, porque nós estamos em plena pandemia, chegando à terceira onda. Aliás, já chegou, os hospitais estão lotados, né? Os leitos estão lotados e a gente não dá conta do recado. Por conta disso, as comissões temáticas aqui na casa, que agora que elegemos todos os membros, o presidente, elas precisam funcionar, e funcionar sem boicote. Só para você ter uma ideia, eu tenho requerimentos aqui para convocar secretário da Saúde, secretário do Transporte, e toda vez é pedido vista. Os meus requerimentos não é para fazer politicagem, é para atender os problemas que está tendo agora na pandemia. Eu convoquei, fiz um requerimento para convocar o secretário da Saúde, porque tem pelo menos 10, 12 hospitais que fecharam os prontos-socorros. Você imagina o hospital fechando o pronto-socorro. Está superlotando as UBS, as UPAs, que é o caso lá do Grajaú. Ontem mesmo eu fiz a reunião e conversei com as pessoas de lá. O hospital do Grajaú está com o pronto-socorro fechado e agora o município está fechando o Hospital Maria Antonieta, né, porque estão fazendo uma reforma. Então, uma distância de 5 quilômetros vai fechar 2 pronto-socorro. A população está desesperada. E eu não consigo trazer o secretário de saúde desde o mês de fevereiro para fazer uma audiência pública aqui, para a gente discutir o assunto e ele explicar para a população por que ele fechou os pronto-socorro desses hospitais nesse momento, como o de Itapecerica, como o de Franco da Rocha, como o da Pedreira, como o do Grajaú. O deputado não ter condições de falar com o secretário a respeito desses problemas é um absurdo. O transporte é a mesma coisa, né? Eu não consigo trazer um secretário aqui, um diretor do DER, um diretor do metrô, para a gente discutir por que as obras estão tão atrasadas, como é a questão do Mboimirim e a questão do metrô do Jardim Ângela, do trem Varginha, da CPTM. Então, já reclamei com o presidente, já reclamei com diversas pessoas, com líderes do governo, porque tem as comissões, tem que funcionar. E parar de ter medo de os deputados convocar ou convidar os secretários ou diretores de empresa para vir fazer audiência pública. É o papel nosso para contribuir, para denunciar, para fiscalizar, né? Mas aqui na casa parece que é proibido a gente trazer um secretário de Estado para discutir os problemas da cidade, principalmente agora com a pandemia. Então, faz um mês que foi eleito os novos membros de todas as comissões, só que agora precisa combinar. Esse requerimento de saúde, para você ter uma ideia, teve 2 reuniões da Comissão de Saúde, né? 2 pedidos de vistas. Por quem? Por gente da base do governo, para não deixar trazer o secretário de Saúde para explicar esses problemas que estão acontecendo com os hospitais. E no transporte a mesma coisa, 2 pedidos de vistas. Hoje à tarde tem outra reunião da Comissão de Transporte. Você pode ter certeza que alguém vai pedir vista a pedido do governo. Então, nós precisamos parar de disfarçar, porque a população está sofrendo muito nesse momento, né? Sofre sempre. No momento da pandemia está maior e a gente vê pouco interesse do governo para resolver esses problemas. Esse projeto aqui, por exemplo, isso é um tipo de projeto que a gente deveria aprovar. Aí a gente estava dando uma resposta realmente para a população, para ajudar nessa questão da pandemia. Os projetos que vêm aqui do governo são projetos genéricos, que têm um alcance muito pequeno na população, não tem auxílio emergencial no estado de São Paulo, o que veio é pequeno e atinge poucas pessoas, e não tem um projeto de deputado, não é só o meu, não. Diversos deputados apresentaram projetos aqui, mas não é aprovado, e quando é aprovado, o governador veta. Então, a gente tem que ter uma mudança de comportamento e de procedimento para a gente valorizar o Parlamento Paulista, porque os deputados têm muito a contribuir, inclusive na questão de minimizar esse problema da pandemia. Deputado Enio Tato, Partido dos Trabalhadores, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado pelo espaço. E mais uma vez, nós precisamos ter vacina para todo mundo, mas
Quem usa o transporte de massa, metrô, trem, balsa, ônibus, esse pessoal tem que ser vacinado, tem que ser prioridade, como outras categorias que já está sendo atendida. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, deputado Enio Tato, falando aí do seu projeto de lei 243 de 2021, que trata justamente da priorização da vacina no estado de São Paulo para essas pessoas que tomam transporte público diariamente aqui na capital e no estado todo. Olha, um estudo recente divulgado pela National Cancer Institute, uma das 11 agências que compõem o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, mostra que, apesar de grande parte da sociedade relacionar o câncer à hereditariedade, apenas entre 5% e 10% dos casos se dão por fatores epigenéticos, que são aqueles de caráter hereditário, ligado ao surgimento da doença. De acordo com os pesquisadores, nos casos do diagnóstico de síndromes hereditárias de predisposição ao câncer, é possível lançar mão de medidas preventivas com medicamentos, por exemplo. Outras intervenções estão ligadas ao rastreamento precoce e periódico e com cirurgias redutoras de risco. Ainda segundo os pesquisadores, é importante frisar que mesmo que o câncer não é encontrado em uma família, um membro desta família ainda pode ser um risco para algum tipo de câncer durante a vida. Os deputados membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais se reuniram em ambiente virtual para a primeira reunião extraordinária da comissão. Na pauta, 28 itens. Vamos acompanhar. Um dos pontos em debates foi o requerimento da deputada Marcialia do PT para a criação de subcomissão para averiguar casos de feminicídio no estado. A proposta foi aprovada por unanimidade. O deputado Douglas Garcia, do PTB, sugeriu que a subcomissão fosse totalmente integrada por deputadas. Apenas para solicitar aos novos deputados que vão fazer a aprovação desse requerimento, para que as mulheres aqui da comissão, elas participem dessa subcomissão, acho muito importante, e eu aqui gostaria de endossar a participação da deputada Letícia Aguiar, porque eu tenho certeza absoluta de que ela, como mulher, vai poder representar muito bem a luta contra, enfim, as formas de diversas violências que a gente tem. A gente sabe que a violência no Brasil é democrática, ela atinge todo mundo, não é? Agradeço ao deputado Douglas pela indicação do meu nome. Acredito que é importante realmente as deputadas mulheres que fazem parte da comissão, que possam estar nessa subcomissão, para que a gente possa tratar desse assunto que envolve todas, né? Todas as deputadas, as mulheres e as famílias do estado de São Paulo. A deputada Érica Malunguinho, do PSOL, pediu a palavra pelo artigo 31 para fazer pronunciamento sobre o caso de uma imigrante presa, de acordo com a deputada, sem provas e sem direito à defesa. Eu gostaria de fazer um pronunciamento sobre o caso Falilatu. Falilatu é uma mulher, mãe, negra, refugiada africana, trabalhadora ambulante e com pouco domínio de português. Desde 2014, no Brasil, Falilatu Stelle Saruna trabalha com a venda de roupas no conhecido bairro do Brás para se sustentar e principalmente para enviar dinheiro para os estudos de seu filho de 12 anos, que é ser dependente no Togo, país do continente africano. Ela trabalhava duro para conseguir realizar o sonho de trazer o filho para viver com ela no Brasil. Desde dezembro de 2020, porém, Falilatu está detida por conta da Operação Anteros, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo, que desarticulou uma suposta organização criminosa internacional que atuaria em golpes financeiros. A operação acusou cerca de 210 pessoas de integrarem a organização, das quais 94 são imigrantes, sobretudo de países africanos. Conhecida como uma das operações policiais que prendeu o maior número de pessoas em um mesmo processo na história do Brasil, a operação revelou um suposto esquema de fraudes online, e o caso está sendo julgado em uma vara de primeira instância em Martinópolis, cidade no interior de São Paulo, onde não há uma unidade de defensoria pública estadual. De acordo com advogados e familiares, Falilatu estava trabalhando quando teve sua casa invadida pela polícia. Sem entender o que havia acontecido, ela mesma foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, quando foi presa no momento em que tomava conhecimento sobre a acusação por o crime que não cometeu. Até o momento, Falilatu não teve direito a intérprete ou tradução ao longo do processo,
O deputado Douglas Garcia também solicitou espaço para fazer um pronunciamento sobre o caso de um policial de Osasco, condenado a 100 anos de prisão e que, em revisão das provas e do processo, acabou inocentado. Eu sempre bati, desde o início, na tecla de que Vitor Cristilder era inocente devido à fragilidade das provas apresentadas, né, pelo Ministério Público. Se eu não me engano, a Promotoria de Justiça, não sei especificamente se era de direitos humanos ou era criminal, mas a fragilidade era tamanha, senhor presidente, que o próprio promotor foi na imprensa dizer que não existe prova concreta contra aqueles policiais que estavam sendo acusados e presos, condenados a mais de 100 anos de cadeia devido à questão da chacina de Osasco. E um desses casos foi do policial militar Vitor Cristilder, que eu cheguei até mesmo a citar na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais é uma das comissões permanentes da Casa. Compete aos membros da comissão opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito aos direitos humanos, inclusive ouvindo pessoas e autoridades que tenham interesse e conhecimento sobre a matéria, e ainda tratar de ações discriminatórias e de violação da dignidade da pessoa humana. Muito bem, vamos falar agora sobre as atividades da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos conversar com o presidente da comissão, que está aqui presencialmente. Obrigado pela sua presença. Deputado, a comissão, o senhor foi recentemente eleito, já parece que fez um bom cronograma de atividades. Começou com a China, acho que é desnecessário dizer por quê. Como é que foi essa conversa com representantes chineses? Primeiro, Jeremias, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós recebemos, na primeira reunião, depois da eleição, a cônsul da China, a doutora Chen Pengdi, e mais 2 representantes do consulado, para que pudéssemos dialogar sobre as parcerias existentes entre a China e o Estado de São Paulo. Todo mundo sabe que hoje a China é a principal fornecedora de insumos para a vacina do Butantan, para a Coronavac, e nós estamos muito preocupados, principalmente por conta da postura do governo federal, de destratar o governo chinês, a China, de desdenhar, quando a gente, ao contrário, precisava valorizar e fortalecer essa relação. Não é só uma relação com a vacina, é uma relação também econômica. A China tem uma participação muito grande na compra de produtos brasileiros e tem perspectiva de crescimento, principalmente nessa crise que, apesar do governo federal, a gente tem mantido boas relações. Então, essa foi a ideia inicial desse primeiro debate com a China. O senhor acha que o Estado de São Paulo tem a ganhar numa relação aí, Estado de São Paulo e Brasil, né? Eu acompanhei a reunião, vi que o senhor fez diversos questionamentos e o senhor, uma das preocupações é a relação comercial, né? Como é que foi a resposta da cônsul? Não, a cônsul disse, bom, primeiro ela pede desculpas que a China não pode fornecer mais do que está fornecendo de insumos, até porque eles também lá precisam vacinar mais de 1 bilhão de chineses, mas que tem muito interesse em fortalecer essa relação. Do ponto de vista econômico, eu acho que a gente tem aqui uma avenida. O Estado de São Paulo tem várias possibilidades que a China pode ser parceira. Nós vamos realizar agora, no início desse mês, no dia 7 de junho, uma reunião com prefeitos da região do Pontal do Paranapanema. Vamos levar 3 consulados. Além da China, a gente está levando o cônsul da Itália e o cônsul da Suécia, para fazer um diálogo com as prefeituras do Pontal do Paranapanema. Mostrar para esses países o que tem de mais importante naquela região e como é que é possível construir parcerias. Do mesmo jeito que a gente fez com o Alto Vale do Ribeira, com 2 consulados, a Itália e Israel. Então a ideia é que a gente possa fortalecer essas relações. E o Estado de São Paulo tem uma quantidade enorme de possibilidades. Agora no Pontal, a gente tem uma quantidade de água muito grande, são grandes rios, e que podem ser utilizados para parcerias com países como esses que a gente vai levar para esse debate. Isso já veio um pouco do DNA, deputado. Eu me lembro lá no governo Lula tinha um estreitamento de relações no mundo inteiro, né? Com diversos países que às vezes a gente nem conhecia, né? É um pouco desta veia de aproximar, por meio do Estado de São Paulo, as relações mais diversas e fortalecer a economia. É por aí. Você lembra uma coisa importante. No governo Lula, vou dar um exemplo com a Itália. O governo Lula fez parcerias com cidades italianas
para fomentar o intercâmbio e desenvolver a economia. A região ali de Monteiro Lobato, aqui no Vale do Paraíba, foi uma das regiões que dialogou com cidades italianas. Nós queremos fortalecer isso porque nós entendemos que esse elo internacional é fundamental. O Brasil precisa de investimentos internacionais, precisa voltar a crescer, gerar emprego e renda. Nós estamos batendo em 15 milhões de desempregados, é a pior crise. Nós não podemos desdenhar nenhum país, nem a China e nenhum outro país. Nós precisamos fortalecer os laços. Então, essa ideia é uma ideia que está muito voltada para esse DNA, o DNA das parcerias internacionais. Como nós queremos ampliar, né? Vamos discutir com outros países, com outros consulados. O governo do Estado tem feito isso. O governo do Estado tem 2 escritórios, tem um na China e outro no Emirados Árabes. Eles vão lançar mais 2 escritórios, e eu acho que é importante isso. E nós queremos fortalecer essa relação a partir das prefeituras, principalmente aquelas que estão mais distantes do centro de São Paulo, né? Nós estamos falando do Pontal do Paranapanema, 600 quilômetros daqui, o Alto Vale do Ribeira, mais de 300 quilômetros. Então, nós queremos dialogar. E vamos fazer um encontro com a região de Jales. Estamos dialogando com as prefeituras de lá. Falei com o presidente Carlão Pignatari para a gente poder organizar os prefeitos e levar outros consulados, como Israel, como a Suécia, como o Japão, que podem, a partir desse contato, conhecer a realidade e se interessar por parcerias. Só para fechar, essa questão do Pontal do Paranapanema, vai ser uma reunião virtual? Como é que... Uma reunião virtual, infelizmente a pandemia impede. Tá. Nós vamos reunir mais de 15 prefeituras com esses 3 consulados, né? A Itália, Suécia e China. E queremos, a partir daí, também realizar com outras regiões, como eu já falei de Jales, que é a próxima que a gente vai fazer. Deputado, 2 de junho, salvo engano, conhecido como hoje também, né? É comemorada a Festa da República Italiana, né? O senhor é ítalo brasileiro, qual é a importância dessa festa? Então, ontem o consulado promoveu um evento na Sala São Paulo para comemorar os 75 anos da República Italiana. Certo. A República que foi decidida pelo povo italiano num plebiscito e que encerra um ciclo do fascismo e também reestabelece relações democráticas a partir da República. Isso tem uma importância muito grande, e em especial para os italianos, porque aqui o Brasil, com certeza, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo é onde você encontra o maior número de imigrantes, de descendentes. A gente falam em 20 milhões de descendentes, de italianos que moram aqui. E foram esses, assim como a minha família, que veio da região da Bolonha, de Castello di Casio, a família por parte de mãe e a família por parte de pai da região da Calábria, que foram grandes responsáveis por ajudar o Brasil a crescer, a se desenvolver, em especial na agricultura, mas também na indústria. Então, isso para a gente tem uma importância grande, principalmente para o Estado, que tem uma quantidade enorme de ítalos brasileiros. Muito bem. Infelizmente, a gente não pode fazer a festa como a gente Presencial, gostaria, né? Mas vale muito a lembrança e todos os italianos, acho que agradecem demais. Deputado, vamos falar um pouquinho desse momento ainda de pandemia, poucas vacinas, né? Hospitais ainda com muitos problemas. Acabei de entrevistar aqui o deputado Enio Tato, que falou lá da questão da Zona Sul, postos de saúde, né? E a população tem procurado, o senhor que também atua aqui, quais são as demandas que o senhor tem sentido? Então, acho que assim, a principal demanda hoje é com relação a leitos de UTI. Nós estamos, infelizmente, o Estado e a cidade de São Paulo cresce muito a ocupação de leitos. A gente vê cidades do interior procurando fazer lockdowns menores, maiores, mas é a tentativa de buscar uma saída para minimizar essa crise que a gente está vivendo. O mandato é procurado permanentemente, ou por conta das internações, ou por conta da UTI, ou até para poder pedir ajuda, muitas vezes para pessoas que saíram da internação e que precisam de remédios que são caríssimos. Tem um caso de uma amiga de Franca, que uma caixa de remédio custa mais de R$240 e ela precisa tomar 3, né? E as pessoas estão muitas vezes sem emprego, o que dificulta ainda muito mais. Além, é claro, da questão da fome, né? Acho que assim, a gente fala da saúde porque é onde as pessoas precisam ter o cuidado, precisam ter um leito, precisa ter um médico, mas infelizmente, Jeremias, a gente tem percebido o aumento da miserabilidade, muita gente passando fome, pedindo comida, não só na cidade, no estado como um todo. É bem preocupante. Deputado,
Vamos falar da Copa América do Brasil. O que o senhor achou do anúncio da realização da Copa América no Brasil? Se existe algo a ser feito? Na minha opinião, é um grave equívoco. Assim que o presidente anunciou o interesse e o governador, naquele momento, se manifestou favorável a trazer jogos para cá, não só eu sei que outros deputados também fizeram, mandamos cartas, ofícios ao governador, colocando o risco que era a realização da Copa América no Brasil e no estado de São Paulo. O governador, ao ouvir o comitê que trata disso, recuou e disse que não vai aceitar aqui no estado de São Paulo. Acho uma decisão acertada. Infelizmente, a gente tem um presidente da República que não se preocupa com a saúde. Aliás, a gente está vendo isso na CPI do Senado todos os dias. Não comprou vacina, insistiu na cloroquina, é um negacionista, promove atividades com aglomeração sem máscara e a gente está vivendo a pior crise do país nesse momento. Tanto do ponto de vista do desemprego, do ponto de vista sanitário, com a falta de leitos, com a falta de recursos, e aqui no estado de São Paulo não é diferente. Então, nós precisamos estar muito atentos nesse momento que é gravíssimo. Portanto, ter Copa América é outro erro, né? Um erro porque, assim, aliás, devia ser cancelada como foi cancelada no ano passado. Adia mais um ano, mais 2 anos. A vida das pessoas é muito mais importante do que os recursos que a Conmebol pode perder. Deputado, o senhor falou da questão da fome, eu queria falar um pouquinho do que as pessoas da periferia podem se valer e entender do que ocorre em relação ao auxílio, né? Porque as pessoas, muitas ainda impedidas de trabalhar e muitos não têm o mínimo recurso para se sustentar. Como é que o senhor tem visto situações nesse sentido? Bom, deixa eu te falar, assim, acho que o grande problema nesse período é que o auxílio emergencial do governo federal está muito aquém daquilo que era necessário. A gente teve um auxílio de R$600, hoje a gente tem um auxílio no máximo de R$250. Aqui na Assembleia a gente brigou para aprovar um auxílio emergencial, mesmo que fosse de R$100, que pudesse atingir mais de 4 milhões de pessoas, mais de 1.600.000 famílias. Infelizmente, o governador não teve a sensibilidade e não foi por falta de dinheiro. Até porque os dados do Estado mostram isso. O Estado terminou o ano passado com dinheiro em caixa em torno de 7 bilhões, aliás, mais de 7 bilhões. Era possível fazer um auxílio emergencial. Metade desses 7 bilhões, mais de 3 bilhões e meio, são recursos que ele poderia abrir crédito em qualquer área. Ele poderia fazer o auxílio emergencial. Isso ajudaria muito as pessoas que estão na periferia, que estão sendo motivo de despejo, de reintegração de posse num momento tão delicado da vida das pessoas. Então, acho que assim, infelizmente o governo do estado não fez e o governo federal paga uma mixaria nesse momento tão grave. Deputado Paulo Fiorino, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui, sempre à disposição. Eu que agradeço, um abraço, bom programa para vocês. Muito bem. E olha, foi realizada ontem em ambiente virtual a 38ª reunião e que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, tá bom? O Jornal da Rede Alesp continua, a gente vai trazendo as principais notícias para você. E olha só, entre os meses de janeiro e abril deste ano, o Brasil registrou 64% mais mortes por Covid-19 do que o esperado pelas autoridades de saúde. Isso foi o que constatou um levantamento do Portal Nacional de Transparência do Registro Civil. Foram mais de 211 mil óbitos, número próximo ao registrado ao longo de todo o ano passado, com 275 mil mortes. O acompanhamento das taxas de mortalidade é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para avaliar os reflexos da Covid-19 na mortalidade em geral. Prefeitos solicitam ao Congresso Nacional que derrube um veto do presidente Jair Bolsonaro e restabeleça autorização para que estados e municípios possam comprar vacinas de forma suplementar com recursos próprios ou da União. O veto será analisado em sessão parlamentar nesta semana. Olha, o dispositivo que nós estamos tratando foi realizado, faz parte da lei aprovada pelo Congresso que autorizou o governo a assumir a responsabilidade civil por efeitos adversos de imunizantes e permitiu a compra de vacinas. Agora sim, nós temos o vídeo já prontinho que nós anunciamos. Vamos acompanhar.
Os parlamentares encaminharam o projeto de lei 723 de 2020, que cria instituições de distritos turísticos no estado e a utilização da logomarca SP para Todos aos materiais de promoção turística. A deputada professora Bebel falou da incorporação de emendas ao projeto. Nós temos posicionamento inteiramente favorável às 3 emendas do deputado Adalberto Freitas. Isso é uma questão pela natureza da emenda, né? O substitutivo, segundo o qual nós colocamos, não fosse o substitutivo, mas alguma coisa do substitutivo poderia ser, sim, incorporado. Não foi, né? Então, eu fico, assim, impressionada que aqui nessa casa passou a ser 8 ou 80. Ou é do jeito que o governo manda, né? E a gente tem que, enfim, fazer, né, as coisas da forma como vem do Palácio, das secretarias. O deputado Emílio de Souza também é contra a aprovação do projeto de lei, mas a favor de uma política para o turismo para o estado de São Paulo. Nós já deixamos muito clara a nossa posição sobre esse projeto. Ele é uma coisa completamente vazia, a pretexto de querer criar um plano, que é o que deveria fazer, criar um plano de desenvolvimento para o turismo no estado de São Paulo. É uma carta vazia, que só trata realmente de dar, vamos dizer, as primeiras indicações. Olha, fica criado o Plano Paulista e, no fim, pede autorização para fazer vamos dizer, a propaganda, que é o que de fato interessa, né? Utilizar a expressão São Paulo para Todos, que já foi por demais questionada aqui e que eu quero me somar a esses questionamentos, né? A deputada Janaína Pascoal se diz preocupada por causa da falta de planejamento do Executivo em relação aos projetos que são enviados para a Assembleia Legislativa. Eu sinto uma falta de planejamento por parte do Poder Executivo nos muitos projetos que são enviados para casa. A sensação que eu tenho, e eu digo isso querendo colaborar e com muito respeito, é que se busca uma notícia, né? Se busca uma notícia por meio do projeto que vem dividir o Estado em urais para fins de saneamento. Se busca outra notícia, talvez uma cerimônia de lançamento, uma coletiva, por meio do projeto que hoje apreciamos, que vai dividir o Estado ou possibilitar uma divisão em distritos turísticos. Se buscam outras tantas notícias com as audiências públicas para criar regiões metropolitanas e aglomerações também de várias cidades. Porque eu procuro e não consigo encontrar, senhor presidente, indaguei aos vários secretários, ao líder do governo, não consigo encontrar um fio condutor nesses muitos projetos. O projeto de lei foi à votação, com um total de 60 votos, 49 sim, quórum que aprova o projeto e prejudica o substitutivo número 1. As emendas ao projeto de lei 723, de 1 a 15 englobadamente, foram rejeitadas. E olha, aconteceu em ambiente virtual a eleição de presidente e vice-presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. O repórter Sérgio Everton acompanhou e traz mais informações. Reunião no plenário Dom Pedro I, em ambiente virtual, elege presidente e vice da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Com a participação dos deputados membros da comissão, foi eleito para presidente, para o segundo biênio da 19ª legislatura, o deputado Bruno Ganem, do Podemos. Quero me colocar à disposição dos senhores, cumprimentar o deputado Coronel Telhada, que tem toda a minha admiração aí pelo seu trabalho também, e agradecer. O escolhido para a vice-presidência da Comissão de Administração e Relações do Trabalho foi o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que pede a volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa presencial. Queria pedir ao senhor e aos colegas aí que a gente fizesse um esforço. Parece que até dia 15 nós continuamos no método virtual, né? Para ver se nós voltamos ao método virtual. Ou melhor, ao método presencial. Porque eu acho que, graças a Deus, a situação ainda não está totalmente sanada, né? Mas já houve uma calmaria nessa maldita pandemia.
para que a gente retorne aos trabalhos presenciais, é lógico, mantendo todas as condições aí de segurança higiênica e sanitária, mas que a gente retorne aos nossos trabalhos presenciais, né? Eu acho que o povo aguarda isso e nós fomos eleitos para isso. Então, parabéns a todos e obrigado, deputado Márcio, pela indicação. Sucesso na missão, deputado Bruno Ganem. O deputado Teonílio Barba, que foi presidente da comissão por 4 anos, parabenizou o coronel Telhada e o Bruno Ganem e disse que pegou a Covid. Esse tema o debate que o coronel Telhada traz, ele é muito importante, né? O Telhada, se não tinha entrado ainda, eu estava falando aqui que eu estou com Covid, né? Eu e com 3 pessoas do meu gabinete, né? Você está bem, Eduardo? Estou bem, graças a Deus. Ninguém está internado, todo mundo está sob controle. Mas qual o depoimento que eu queria dar? Tinha uma mulher lá que ela estava reclamando que ela estava já na 4ª semana fazendo teste e o teste dela só dava positivo. Por quê? Em função da resistência do vírus, né? Essas novas cepas, essas novas variáveis têm uma resistência muito maior. E eu sei da importância para quem é líder, né, do trabalho presencial, é a melhor forma de organizar a oposição, é a melhor forma de organizar obstrução aos projetos do governo. Bom, enfim, mas só para dar esse depoimento. E o outro é parabenizar o coronel Telhada, aí pela vice-presidência da comissão, e também o Bruno Ganem pela presidência. Eu fui presidente dessa comissão por 4 anos. Ela discute as relações de trabalho, ela discute a administração pública, ela discute coisas que é do interesse da vida do servidor público, né, no dia a dia. Então, quero desejar muita sorte a vocês dois, dizer que pode contar conosco, tá bom? Importante, mais uma comissão. E olha, agora vamos com mais entrevista. A gente vai falar da análise econômica para 2021. Os possíveis impactos na vida da população brasileira. Eu vou conversar agora com o Alessandro Azzoni. Ele é advogado e economista. Seja bem-vindo, Alessandro. Temos uma notícia boa aí de avanço de 1,2% no PIB, né? Mas qual é que é a sua opinião, o ritmo da economia aí? Vamos avançar? Como é que tá? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez da TV Alesp. É um sinal muito positivo, porque nós tínhamos as perspectivas em até abril muito negativas. Com esse PIB ainda ele não traz um resultado que poderia ser um pouquinho maior ainda se a gente tivesse tido os mesmos fatores que nós tivemos no ano passado, por exemplo, o auxílio emergencial nos níveis que a gente teve, ou o Pronamp dando recursos às microempresas, poderia ser que a gente teria alavancado mais. Mas no cenário que nós estávamos com quase lockdown nas cidades, com todos os fechamentos, praticamente nós ficamos quase 45 dias com todas as atividades econômicas fechadas e gradativamente ela foi se recuperando, e com o avanço da vacinação, deu esse resultado positivo. O que muda a nossa perspectiva? Nós tínhamos uma perspectiva de um aumento nesse primeiro trimestre entre 0,5 e 0,7, 1,2 significa um resultado muito positivo, que dá até mais ânimo para os investidores, até para os empresários poderem mudar as suas projeções para o segundo semestre. E agropecuária, né? A gente teve um destaque no crescimento da economia, 5,7%, avanço de 1,2% do PIB. Como é que o senhor vê esse setor da agropecuária e se foi um tipo de auxílio emergencial da população que acabou movimentando a economia? Não, nós tivemos um aumento com a vacinação mundial, nós tivemos algumas nações que, pelo tamanho da sua população e tudo, conseguiram finalizar o processo de vacinação. E com isso a atividade voltou numa crescente. E com isso a demanda global por commodities, ela se intensifica. E o Brasil já tem seu espaço já garantido há alguns anos. E foi o ano passado mesmo, nós já tivemos um incremento. Geralmente, o agronegócio participava do PIB entre 20% e 21%, ele participou 25% do PIB o ano passado. E essa crescente se deu justamente esse primeiro trimestre pela retomada da economia mundial
e pela demanda de commodities que nós produzimos do agronegócio. Então, foi o grande alavancador, esse 5,3, exatamente por causa desse cenário global. Lógico que internamente ainda há uma retração de renda, mas o grande avanço se deu justamente por causa da retomada internacional. Você falou em retomada internacional, como é que é a perspectiva? Quanto nós dependemos de exportações e quanto nós dependemos do próprio mercado aqui para retomar a economia? Não, o Brasil sempre teve, em toda a política econômica, em todos esses anos, até na época das crises que a gente teve de monetárias, todas do cruzado, cruzeiro, nós temos um potencial muito grande da demanda interna. A nossa demanda interna, realmente, ela acaba consumindo todos os bens. Quando nós tivemos, em anos passados, uma recusa das exportações de carne para o mercado russo, por exemplo, e que praticamente sobrou essa carne, ela foi colocada no mercado interno, lógico, o preço ficou mais barato, mas praticamente nós consumimos quase tudo. Então, a demanda interna brasileira, ela é muito forte. Lógico que é levado a questão de preço também, que faz você restringir. Como nós estamos tendo uma série de alta nos produtos, principalmente cesta básica, arroz, feijão, batata, todos esses itens que praticamente são de primeira necessidade, a carne mesmo, então isso faz com que a demanda interna se retraia e o produtor destine essa parcela maior para o mercado externo. O que valoriza no mercado externo? O câmbio favorável. Uhum. O câmbio a 5,35, 5,40 se torna muito interessante para o exportador, porque ele tem mesmo que ele tenha que reduzir os preços internacionais por algum motivo, ele ainda sai ganhando na desvalorização cambial, porque é cotado em dólar, então ele tem um incremento na sua produção. Então, é o que faz com que o agronegócio tenha tido um maior crescimento de investimento, tecnologia, empregado do campo, para que cada vez mais o setor do agronegócio ele consiga naquela propriedade, a propriedade em si, ela maximize a sua produção, ou seja, aquela propriedade que nós tínhamos nos anos 80, 90, hoje ela produz 3, 4, 5 ou até 10 vezes mais do que ela produzia, por causa do incremento tecnológico. E se deu justamente por causa dessa demanda internacional que entra no mercado através de dólares e que fomenta esse mercado do agronegócio. A gente está no momento de pandemia, falando aqui de 2021, mas é sempre bom colocar uma perspectiva. Você falou em tecnologia. Eu vi, por exemplo, uma reportagem esses dias de um país, eu não me lembro o nome agora, que é um país muito pequeno, mas que está com uma produção de agricultura enorme, porque eles investiram em tecnologia. Então, eles têm uns locais assim pequenos que eles fazem tipo, meio que empilhado, né, a produção deles, né? É lógico que a gente tem muita terra, quase um quarto aí da agricultura e do agronegócio no nosso PIB é importante, mas como é que o senhor vê aí o nosso preparo para a próxima década, ceifando-se tantos empregos com tecnologia, e me parece que daqui para frente vai ser uma progressão geométrica, né? O Brasil está preparado, sem falar em capacidade instalada, mas vamos falar de educação, no pós-pandemia. Como é que a gente vai gerar emprego e gerar economia com um país ainda com um sistema educacional ainda tão falho e que você acha que tem que se recuperar rapidamente para a gente aproveitar essa molecada aí, essa janela demográfica que a gente ainda tem? Eu vou voltar um pouco mais para trás. Naqueles momentos que a gente teve aquela recessão nos governos passados, que nós ficamos com -3, -3,5, depois veio Michel Temer, que subiu para 1%. Então, naquele momento dos quase 7% de queda de 2 anos seguidos, ali nós já tivemos esse primeiro corte. Houve as demissões, foi que nós chegamos praticamente a 11 milhões de desempregados. Ali realmente houve uma ruptura, porque as empresas foram obrigadas a se reenquadrar nos seus quadros funcionais, ou seja,
eu tinha uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma pessoa que abria a porta, uma que me recepcionava, outro que me colocava na sala, uma que me servia café e outro que me atendia. Só aí nós estamos falando de 5 empregos. Nesse momento de recessão, a empresa reestruturou o quadro funcional, ou seja, aquela pessoa que vai me atender, ela vai abrir a porta, vai me recepcionar, vai me perguntar se eu quero café, aperta na maquininha e me põe na minha mesa. Então, naquele momento, nós já tivemos uma ruptura do quadro na questão de empregos. Ali nós tivemos uma reformulação do quadro funcional. Dali para frente, a tecnologia também foi usada justamente para reenquadrar essa questão funcional. Dali para frente, daquele ano para frente, acho que foi 2015, 2016, nós estamos com essa carência exatamente de aperfeiçoar a mão de obra através do ensino. Com a pandemia, agravou mais ainda, porque processos tecnológicos foram obrigados a serem implantados. O que antigamente a grande empresa empregava, a pequena e a média foram obrigadas também a fazer. A questão do home office, estabelecer sistema de conexão, as universidades foram obrigadas a estabelecer a aula remota, onde o professor dá aula presencial, mas via remota, aí acesso ao computador, acesso à rede. Então, toda essa modificação tecnológica, ela se antecipou 15 anos em 4, 5 meses, que foi aquele início de março do ano passado. Realmente existe um default aqui, que é justamente essa mão de obra, que hoje nós estamos falando de quase 14 milhões de desempregados, mais os 35 milhões que estão com subemprego, ou seja, abaixo das 44 horas de jornadas, estão aquelas nas 20 ou 22 horas de jornadas semanais e que estão tentando se enquadrar. Realmente, essa situação, eu concordo que a educação ela tem que ser fomentada, não só pelas grandes federações, como a própria Fiesp tem, a Fiesp, a FEComércio também tem o seu sistema S, que faz essa qualificação. Eu acho que o governo vai ter que intensificar cada vez mais não só o ensino superior, mas o ensino técnico, que hoje praticamente ele deixou de existir. Eu acho que essa questão da capacidade técnica, que são os cursos técnicos, entre você se formar no Fundamental 1, 2 e depois no médio, e para uma universidade, acho que esse pulo ainda, nós temos um meio do caminho, que é o técnico. Eu acho que a formação técnica é um caminho para que esses jovens se insiram no mercado e a gente consiga reagrupar essas pessoas novamente no setor produtivo, para que possivelmente essas pessoas, terminando o técnico, eles mudem para um tecnólogo ou vão até para uma graduação, mas eles já estão segmentados já estão inseridos no mercado. Doutor Alessandro Azzoni, muito obrigado mais uma vez por participar aqui e nos atualizar aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, estou sempre às ordens para vocês, um grande abraço e, graças a Deus, com sinais positivos da nossa economia. É uma boa notícia, uma boa notícia. Doutor Alessandro, que é advogado, mas hoje ele está falando um pouquinho da economia. O Jornal da Rede Alesp está encerrando, mas eu quero antes chamar aqui a nossa Melissa Araújo, que tem viajado, né, Melissa? Aí você estava em Votuporanga esses dias, é isso? Isso mesmo. Estive em Votuporanga, em Catanduva, para as audiências que tratou aí das novas regionalizações do Estado, que é um assunto super importante. Muitos deputados, obviamente, que querem que as suas regiões estejam nessa nova classificação. Isso é muito importante, né? Porque é um investimento maior e uma potencialização das vocações de cada município, de cada região, bem importante. Eu assisti e vi a repercussão aqui no jornal, mas agora você vem para a gente com o Tribuna Virtual, é isso? Exatamente, agora eu sigo com o Tribuna Virtual, tenho a missão de seguir com o ao vivo aqui, de substituir você, que é uma missão difícil, mas vamos seguir aqui com o Tribuna Virtual. Vai ficar em boas mãos. E olha, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui, nós voltamos amanhã no mesmo horário. Obrigado pela sua companhia, viu? Para você que continua na programação da Rede Alesp, o Tribuna Virtual está começando agora.